Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, que temos estudado já há algum tempo. E hoje nós chegamos no capítulo 5, a partir do verso 5. Semana passada pregamos o capítulo 5, de 1 a 4, a respeito do rolo voante, né, daquela propaganda aérea que apresenta a nossa situação diante de Deus, uma mensagem de maldição, e que vinha sobre todos, exigindo que nós andássemos em comunhão e fidelidade ao Senhor, não furtando e não jurando falsamente na presença do nosso Deus, ou seja, investindo, entregando, consagrando aquilo que temos, o que somos e o que temos de melhor ao Senhor, e fazendo ou vivendo uma vida de modo justo, santo, de modo que o nome de Deus não seja envergonhado através da nossa postura. E hoje nós vamos continuar a leitura, portanto, em Zacarias capítulo 5, do verso 5 até o final do capítulo, que é o verso de número 11. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei, pois diz assim a palavra do Senhor em Zacarias capítulo 5, do verso 5 em diante. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? E respondeu-me: para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, Pai querido, mais uma vez te damos graças pela leitura da Tua palavra, Deus, e clamamos para que o Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, venha falar ao nosso coração, venha nos edificar segundo a Tua bondade, que Teu Santo Espírito nos ilumine, que possamos compreender, ó Deus, as particularidades da Tua palavra, de modo que possamos sairmos daqui edificados, confortados e até mesmo admoestados, mas na certeza de que o Senhor tem trabalhado em nosso coração. Fique conosco, nos abençoe, use-me, apesar de mim mesmo, é o que clamo, em meu favor, em favor dos meus irmãos, e para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós temos estudado aqui um pouquinho, então, de Zacarias, né? E vou fazer uma recapitulação rápida. Nós já vimos que Deus, isso lá desde Zacarias capítulo 1, deseja uma verdadeira comunhão conosco. No verso 3 nos é dito assim: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então Zacarias é um livro que chama a sua atenção para você se achegar a Deus, para ter comunhão verdadeira com Deus. O povo de Israel havia retornado do exílio, estavam correndo cada um atrás da sua própria vida, e estavam vivendo uma vida de religiosidade, mas não tinham uma comunhão com Deus, né? Vinham à igreja, faziam o que ele tinha que fazer, mas não tinham uma intimidade com Deus. E Deus então chama esse povo para essa viva comunhão com Ele. Depois, nós vimos também que esse Deus que nos convida a termos comunhão com Ele, é o Deus que está conosco nas dificuldades. No capítulo 1 ainda, o verso 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. A figura dessa segunda visão aponta
para uma mulher, ou melhor, para um povo que estava num vale, cheio de morteiras, e o anjo do Senhor estava ali com ele. E a palavra de Deus diz, olha, eu me voltei novamente para Jerusalém, e vou habitar com vocês, eu estarei no meio de vocês, apesar do vale profundo, apesar das dificuldades. Vimos também que Deus envia os seus agentes para fazer a sua vontade. Isso está em Zacarias capítulo 1, verso 21. Então perguntei, quem vem fazer estes? Está falando aqui dos 4 ferreiros. E ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. E esses ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Deus usa os seus agentes no mundo todo. Deus é soberano sobre todos os homens. E o que Deus está falando aqui para o povo de Israel é que Deus estava inclusive levantando outras nações para vir castigar aqueles que haviam colocado um peso excessivo sobre Judá. Babilônia se levanta como instrumento de Deus para aplicar o juízo sobre o seu povo, só que eles aplicam um peso ou bate com uma força excessiva. E Deus fala, então eu vou levantar outras nações para corrigir Babilônia e corrigir as outras nações que aplicaram uma força além da conta sobre o meu povo. Eu vou aplicar a disciplina sobre o meu povo, através desse povo, mas existe um limite. Se eles ultrapassaram, eu vou levantar outras nações sobre eles. Ou seja, mostrando essa soberania, essa grandeza de Deus sobre todas as coisas. E esse Deus que age, inclusive através dos agentes humanos, dos ímpios, o próprio Deus usa até o ímpio para servir de instrumento para nos corrigir, ou até para nos abençoar, nós temos vários exemplos disso na Bíblia, é o Deus que, apesar de ser o Deus soberano e o Deus da história, ele exige nessa comunhão conosco, primeiro, santidade. Quando nós entramos no capítulo 2 de Zacarias, nós vemos aqui no verso 6 e 7, ele dizendo, olha, fugi da terra do norte. Depois no verso 7 ele diz, tu que habitas com a filha da Babilônia, salva-te. Ou seja, saia das terras onde Deus não é o Senhor, e onde a prática de santidade não é aquela que Deus exige de nós. Saia do mundo. As filhas de Babilônia, as terras do norte, representavam uma terra de idolatria, de promiscuidade, de falta de santidade. Saia dela, fuja dela. É aquilo que nós lemos aqui em 1 João, capítulo 2. Não ame o mundo, não busque satisfazer os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Deus quer que você ande em fidelidade, em santidade, em compromisso com Deus, e não correndo atrás da satisfação das coisas dessa era presente. E aí nós vemos que esse Deus que exige santidade é o mesmo Deus que age de modo soberano para tirar a nossa iniquidade. E aí nós chegamos no capítulo 3, onde nós vemos a figura do sacerdote Josué, todo imundo, fedido, estrupiado, e aí Deus vem e troca toda a sua vestimenta. É Deus quem tira de nós a iniquidade. Isso está aqui no capítulo 3, verso 4, diz assim, tomou esta palavra e disse os que estavam diante dele, tirai-lhes a vestes sujas. A Josué diz, eis que tenho feito que passe de ti a iniquidade, ou a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então esse Deus que quer comunhão, que está conosco no momento da dificuldade, que usa toda essa soberania para fazer a sua vontade, que exige santidade, é o mesmo Deus que também tira a nossa iniquidade. E que nos reveste do seu Espírito, conforme está no capítulo 4, quando diz para Zorobabel, olha, não por força, não por violência, não por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele nos dá o seu Espírito, ele nos reveste o seu Espírito, para que a gente agora ande, de uma maneira fiel com o Senhor. Ele aplica, portanto, a sua justiça sobre nós. E aqueles que são considerados falsos, os roubadores, falsos e roubadores, ele aplica a sua justa punição, como vimos na semana passada, no capítulo 5, quando ele diz que nem o que rouba e nem o que jura falsamente vão prevalecer. A ideia da fidelidade, a ideia da santidade, lembrando que você é um sacerdote e que representa o próprio Deus, uma vez que Cristo recebeu toda a autoridade do céu e na terra,
e nos chama para sermos seu povo, sacerdotes seus e servos seus. Mas, diante de todo esse resumo, portanto, aqui do livro de Zacarias, nós vemos que, mesmo sendo justo em aplicar a sua ira sobre o seu povo, ainda assim Deus é misericordioso. Veja, Ele exige santidade, mas Ele mesmo é quem age no nosso coração e nos santifica. É interessante você fazer essa comparação comigo. Marque aqui Zacarias. Vá comigo lá para Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, o verso de número 7, o verso de número 8, nos afirma essa máxima que eu te falei. O Deus que exige santidade é o Deus que nos santifica. Veja o que ele diz aqui, portanto, em Levítico, capítulo 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, santificai-vos e sede santos. Ele enfatiza o imperativo como uma exigência, uma ordem explícita a todos nós. Se ele simplesmente tivesse santificai-vos, já seria suficiente, mas ele diz santificai-vos e sede santos. Ou seja, tire a maldade e continue sendo santo. Tire aquilo que não presta, santificai-vos, tire aquilo que não me agrada, e agora continue andando de modo a que a me agrade. Santificai-vos e sede santos. É uma ordem, é uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só que veja o que diz o verso 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Ele mostra como que é a maneira que você vai se santificar e permanecer santo. Ou seja, é a palavra, não tem como você fugir disso. E o final do verso 8, ele diz, eu sou o Senhor que vos santifico. Esse é um Deus que exige a sua santidade, e é responsabilidade sua, só que ao mesmo tempo ele está ciente que você não consegue sozinho, e é por isso que esse Deus é o próprio Deus que age no seu coração para te santificar. Pastor, o que eu faço então? Se achegue a Deus. Senhor, não dou conta, me ajude. Dentro da soberania de Deus versus a responsabilidade humana, aquilo que nos cabe é nos achegar cada vez mais a Deus, é buscar. Essa é a responsabilidade, mas sabendo que é Deus é quem vai fazer, Deus é quem vai aplicar, Deus é quem vai resolver. Como nós vemos lá em Filipenses, capítulo 2:13, né? Ele opera em nós tanto o querer como o realizar. Irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus, até para andarmos na presença dEle. E se não for Deus tocando no nosso coração, trabalhando no mais profundo da nossa alma, se Ele porventura deixar um instante apenas de agir sobre o nosso coração e nos deixar soltos segundo a inclinação do nosso próprio coração, sabe o que vai acontecer? Sabe ou não? Coisa boa não vai ser. Nós vamos seguir a nossa inclinação. E a Bíblia diz que a nossa inclinação é para o mal, a nossa inclinação para o pecado. Por isso, quanto mais eu me afasto de Deus, pior eu me torno. Há uma necessidade de Deus. Porque é Ele que me fortalece, é Ele quem age, é Ele que opera, é Ele que completa a boa obra que começou em mim. Ou seja, para andar cada vez mais com Deus, eu preciso me achegar a Ele, sozinho eu não dou conta. E se porventura Deus realmente resolver tirar a sua mão da minha vida, eu estou perdido, porque sozinho eu não dou conta. Lembra de João, capítulo 15? O ramo só dá fruto se estiver ligado à videira. Se esse ramo for tirado, ele seca e murcha. A gente só consegue produzir frutos para a honra e glória do Senhor se estivermos ligados a Ele, recebendo a seiva, o alimento que Ele nos dá. Então, toda vez que eu vou me afastando de Deus, das coisas de Deus, da obra do Senhor, eu vou seguindo a inclinação do meu próprio coração. Eu vou me sabotando. E aí eu vou me afastando de Deus, eu vou murchando. E aí daqui a pouco as minhas obras, os meus frutos, são todos de acordo com o coração pecaminoso que o meu é. Eu careço de Deus, é Ele que realiza em nós. Agora, diante dessa verdade, que Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar, que é Ele que nos santifica, será que isso nos isenta
da nossa responsabilidade de buscar a Deus? Deus, eu estou aqui, se o Senhor tocar no meu coração, então tudo bem. Se o Senhor não tocar, vou fazer o quê? Será que o fato da soberania de Deus isenta a nossa responsabilidade de buscar a Deus, de nos esforçar para andar no caminho de Deus, para nos esforçar para lutar contra as nossas práticas pecaminosas, mudar de vida, entender aquilo que erramos, confessar os nossos pecados uns aos outros, pedir ajuda? Será que a soberania de Deus isenta a nossa responsabilidade quanto a isso? O que será que a Bíblia diz? Ela diz que não. É claro que não. É dessa forma que o apóstolo Paulo, inclusive, vai usar desse argumento na carta aos Romanos. Quando ele diz que aonde superabundou o pecado, veio a graça e superabundou a graça, ele diz, agora então vamos viver cada vez mais no pecado para que a graça seja maior? Ele fala, de modo nenhum. Não é porque Deus é que nos alcançou com a sua salvação, nos justificou em Cristo, porque não há um justo sequer, que nós não vamos lutar para caminhar dentro do padrão que Deus espera de nós. O fato dele ser soberano e do fato dele agir em nosso coração, nos conduzindo à santidade, não isenta a nossa responsabilidade de buscar a santidade. Santificai-vos e sede santos. É uma responsabilidade que pesa sobre nós. Então, mesmo sabendo que Deus é quem age, mesmo sabendo que Deus é quem opera, que efetua, somos responsáveis em lutar contra o pecado e agir em busca da santificação. Somente em Cristo Jesus estamos protegidos da maldição da lei e da aplicação dela. Lembra semana passada? O rolo voante, trazendo maldição, a lei escrita dizendo, ó, por você ser desobediente, por você ser mentiroso, falso e roubador diante de Deus, você está sujeito a todas essas maldições. E se não fosse Cristo, irmãos, nós estaríamos sujeitos a todas elas. Se não fosse a obra de Cristo Jesus, o alto preço que ele pagou na cruz, que nós não sabemos de tão grande que foi, se não fosse a obra que Jesus realizou no teu favor e em meu favor, nós seríamos alvos diretos da maldição de Deus de um modo extremamente justo. Aquelas maldições todas que nós apresentamos na semana passada, né? Pesado até de ler, aponta para o fato de que se não fosse a obra de Cristo em nós, nós estaríamos sujeitos a todas elas. Todas aquelas maldições seriam aplicadas sobre nós. E de modo justo, de modo correto, porque de fato, nós temos falhado com Deus. E se não fosse Deus operando em nosso coração, nós estaríamos já distante dele há muito tempo. Então veja, somente em Cristo estamos protegidos da maldição da lei e da aplicação dela. Nele, em Jesus, nós somos preservados da condenação. Mas isso não significa que podemos viver em pecado. Não é porque Cristo já pagou outro preço, então eu vou viver em pecado. O apóstolo João vai dizer que o fato de Jesus ter morrido por nós, pagado pelos nossos pecados e ser o nosso advogado, não nos dá o direito de vivermos na prática do pecado. E que o pecado, mesmo que aconteça na nossa vida, né, como um escorregão, um acidente de percurso, ele precisa ser entendido de modo que eu me arrependa e que eu venha confessar diante de Deus os meus pecados para que o sangue de Cristo me purifique de todos esses pecados. É isso que está lá em 1 João capítulo 1 e início do capítulo 2. E que se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar. Agora, a própria carta de João, primeira carta de João, vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do que mesmo? Do pecado. O crente que se acostuma com a prática pecaminosa, na verdade, ele não entendeu nada. Estamos todos sujeitos a pecar, é óbvio, a toda hora, em todo momento. Mas precisamos ter essa certeza de que há um peso, uma responsabilidade sobre a minha vida, de lutar contra
os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, ou seja, a prática pecaminosa. Deus demonstra que todos estão sujeitos ao peso da lei. Mas quando nós começamos a observar essa próxima visão aqui em Zacarias, eu convido você a voltar lá para Zacarias, nós vemos que é Ele mesmo que age para nos preservar. Porque se não fosse Deus agir para preservar a nossa vida, para preservar a comunidade, irmãos, nós continuaríamos na prática pecaminosa, da iniquidade, da impiedade, como se nada tivesse acontecendo. Veja que se a igreja não estiver atenta e aplicando os princípios da palavra de Deus constantemente sobre a vida dos membros e sobre a vida da sua liderança, essa igreja ela vai começar a se tornar cada vez mais frouxa quanto à justiça de Deus, e cada vez mais tolerante à prática pecaminosa. Cada vez ela aceitará a prática contrária à palavra de Deus como sendo algo natural, porque essa é a nossa tendência, irmãos. Você senta em cima do seu rabo, eu sento em cima do meu, e ninguém fala de ninguém, fica por isso mesmo. Essa é a tendência natural. Mas a igreja não foi chamada para ser tolerante ao pecado, ela foi chamada para ser um instrumento e um agente de admoestação. Para te dizer que mesmo que na graça de Deus ele está agindo para preservar a sua vida de modo fiel, ele exige de você que você lute. E que você observe a sua própria vida e que você coloque isso em prática para preservar a sua comunhão com o Senhor. Olhando aqui para o contexto, de um modo mais claro, essa sétima visão noturna de Zacarias, nós vemos que o mesmo Deus que julga de modo santo, dizendo que vai trazer maldição sobre o ladrão e o mentiroso, é o mesmo Deus que leva para longe de nós a impiedade. É o mesmo Deus que nos preserva, que nos proporciona um ambiente onde é possível crescer em santidade, crescer em comunhão, crescer em intimidade com Deus. Se você chega na igreja e você começa a observar a prática da igreja, e você vê as práticas pecaminosas que está lá fora, dentro da igreja, você acha que essa igreja vai te auxiliar a ser mais santo ou menos santo? É lógico que vai ser menos santo. Se na igreja, que era para todo mundo andar de um modo correto, está todo mundo já aceitando as práticas pecaminosas, está tudo certo, ninguém fala mais nada um do outro, está tudo certo do jeito que aconteceu, há uma tendência desse contexto coletivo influenciar eu ter uma prática cada vez pior. Mas quando, dentro da coletividade, nós temos princípios de lutar contra a prática de pecado, de disciplinar, de admoestar, de exortar, seja lá o que for dentro do padrão das Escrituras, a tendência é que eu comece a me policiar. A tendência é que eu comece a olhar de um modo mais atento às minhas práticas. Porque eu sei que se eu não tomar cuidado, alguém em algum momento pode chegar para mim e falar: ô meu irmão, você não está andando do jeito certo, hein? Está fedendo, hein? A roupa está suja ainda, hein? Não tirou lá a vestimenta de Josué, hein, cara? Não aguento não, hein? Muda de vida. E aí a tendência é que você, se realmente foi alcançado pela graça do Senhor, é que isso não te conduza para longe de Deus, mas muito pelo contrário, te conduza para perto dele. E quanto mais a comunidade tiver santa nesse sentido, mais fácil é de detectar o fedor e da onde ele vem. Não é assim que acontece na sua casa? Você limpa a casa, deixa um brinco cheirosinho. Aí o marido chega, tira o sapatão e põe no meio da sala. Você não precisa nem saber que ele chegou, só pelo ser já fala: chegou. Não é assim que acontece? Quando o ambiente está cheiroso, basta entrar um fedorzinho para você saber de onde que ele veio e quem que é o cara. Não é assim que acontece?
está na cozinha cheirosa, de repente você sente, nossa, tem um cheiro estranho. Isso aconteceu em casa. No mês do isolamento, né? Clarice foi com as crianças para Barretos, pegaram Covid, ficaram um mês lá em Barretos. E, rapaz, tudo bonitinho, limpinho na cozinha. Eu chegava perto da geladeira, um fedor terrível. Cheirei até o motor da geladeira para ver o que estava acontecendo. E procurei. Cheirei ovo por ovo, laranja por laranja. Falei, meu Deus do céu. Depois de uns 2, 3 dias, lutando com aquele fedor da cozinha, eu olhei num armário assim do lado, onde geralmente eu ponho os meus remédios. Havia um sachê de comida para gato aberto. O gato, graças a Deus, não estava mais comigo ali, naquele momento. Mas, comida de gato já é fedido, agora você imagina estragado. Terrível. Eu limpava a cozinha e não achava aquele bendito cheiro. Estava atrás dos meus comprimidos. Acabou o comprimido, fui pegar outra caixinha. Eis o fedor. É assim que é na igreja, irmãos. Se a igreja está limpa, se ela está purificada, se ela está andando com Deus, na hora que alguém começa a fazer alguma coisa, esse cheiro se destaca. E aí a comunidade tem condição de ajudar e tirar aquilo que precisa ser tirado. Agora, quando a igreja inteira está fedendo, você pode chegar o mais cheiroso, não vai fazer diferença. Pega os meninos depois do futebol lá e traz para o culto sem tomar banho aqui. Bebi até engasgou. Traz esse povo fedido aqui, num culto, depois do futebol. Pode vir as mulheres, as irmãs, tudo cheirosa, tudo banho tomado. O que vai prevalecer? Diga para mim. O que vai prevalecer? O cheiro ruim. É isso que vai prevalecer. E Deus fala, olha, o meu padrão é de tirar a vestimenta que está fedendo. E eu tenho condições de trazer uma veste nova para você. Eu tenho condição de te purificar. E é essa a ideia que Zacarias vai apresentar agora no capítulo 5, do verso 5 em diante. Observe de novo comigo, verso 5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. E eu perguntei, o que é isto? Um negócio esquisito. E ele me respondeu, é um efa. Você sabe que o efa era uma medida de farinha ou de grãos, né? Na verdade, ele não estava mostrando, mas ele estava mostrando um cesto que era utilizado para fazer essa medição. Então, quando ele fala efa aqui, entenda-se um balaio. Alguns falam em 20 quilos, outros falam em 36 quilos, é um negócio meio incerto. Mas a ideia é que é um balaio, que servia para fazer medida. Ou de farinha, ou de grão, ou de trigo, seja lá do que for. Ele vê um balaio. Aí Zacarias olha para o anjo e fala, mas o que é isso? Aí o que o anjo responde para ele? Verso 6. E eu perguntei, o que é isso? Ele me respondeu, é um efa que sai. E disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. Zacarias, portanto, vê um cesto, aqui traduzido por efa, mas que apontava para um cesto de medida, que era igual, segundo a interpretação do anjo, iniquidade, práticas iníquas. É a iniquidade. E é a iniquidade de alguém específico? Não, é a iniquidade de toda a terra, de todo o povo. Imagine que a gente pegue todos os meus pecados, os seus pecados, a gente põe dentro de um balaio. Aí o anjo mostra isso para Zacarias, fala, o que é isso aí? Isso é o balaio. Do quê? É um efa. Do quê? Da iniquidade do povo. Ok? Aí o que mais? Verso 7.
Eis que foi levantada a tampa de chumbo. Ó, nesse balaio tinha uma tampa. E a tampa não era do mesmo produto do balaio, era uma tampa de chumbo. O chumbo é leve ou pesado, irmãos? Pesado. Então essa é a ideia de que havia uma tampa que impossibilitava aquilo que estava dentro de sair. Só que no verso 7, o que acontece? Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e aí Zacarias deu uma espiadinha. E o que tinha dentro? Uma mulher. Uma mulher. E aí o anjo fala o seguinte: eis uma mulher estava sentada dentro do evo. Verso 8, prosseguiu o anjo. Isto é o quê? A impiedade. E aí ela lançou essa mulher para o fundo do cesto e imediatamente colocou o peso de chumbo sobre o evo. Não sei se eu consegui traduzir a visão. Um cesto, que o anjo chama de iniquidade, com uma tampa pesada em cima. Abre-se a tampa, olha, tem uma mulher. Pelo jeito a mulher tentou sair. Porque o anjo teve que fazer o que com ela? Jogar ela lá para o fundo. E tampar. Imagina aqui um cesto com uma naja dentro. Você abre o cesto, você olha uma naja. Aí ela tenta sair, você dá um tapa para ela e tampa imediatamente. Por isso a tampa de chumbo. Pastor, o que significa esse negócio? Então vamos lá. Esse cesto, ou éfa, é apresentado aqui como um símbolo que guarda toda a iniquidade ou a impiedade. E que é por isso que usa aqui a tampa de chumbo, para não ser removida facilmente. Quando o anjo mostra o que tem dentro, eis que o profeta vê uma mulher, que ele chama de impiedade. Práticas ímpias. De todo o povo. O contexto é esse. O cesto representa a iniquidade de toda a terra, de todo o povo. Então, essa é a visão. Olhando ainda para o contexto, nós vemos que esta mulher, que representa a impiedade, ela é presa dentro desse cesto, desse efa, com tampo de chumbo, e eis que depois, na sequência da visão, nós temos mais outras duas mulheres aladas, com asas. Pus aqui até em itálico aí com subscrito para você ver. Na cultura judaica, irmãos, a figura da mulher, ela pode simbolizar tanto uma prática pecaminosa, como uma virtude. Quando você vai lá para Apocalipse, a mulher representa tanto a Babilônia, prostituta, como também a mulher representa a igreja santa, imaculada, a noiva do Cordeiro. Então, dentro da cultura, mulher, até por conta que a maioria das virtudes, né, são palavras femininas, dentro do hebraico, então o que acontece? A mulher aponta tanto para práticas pecaminosas, quanto para virtudes. Então é que nós temos as duas situações. A primeira mulher aponta para uma prática pecaminosa, da impiedade, de tudo aquilo que não presta. Mas aí nós vemos logo na sequência, Zacarias vendo duas mulheres que tinham asas, que tinha vento nas suas asas, ou seja, estavam voando, e que veio e pegou esse cesto com a tampa de chumbo e voou para longe. Essas duas mulheres, alguns intérpretes vão dizer, referia-se aos gregos macedônios que viriam destruir a Pérsia. Mas o foco aqui não é a libertação política ou da escravidão dos persas. O contexto aqui é o pecado. É iniquidade e impiedade. Então essas mulheres, na verdade, representam virtudes em Deus. Você pode pensar, não há necessidade de você dar uma interpretação para elas, a santidade, a pureza, sei lá o que virtude que seja. E essas duas mulheres que representam todas as virtudes de Deus, pegam então esse cesto que representa a iniquidade do povo, cheio da impiedade desse povo, e leva
para longe. Então essas duas mulheres aladas pegam o cesto com a impiedade e voam para longe. Voam para onde? Vamos ver aqui. Verso 9: levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas. Essa palavra vento é interessante, porque é ruá em hebraico, é a mesma palavra para espírito. Então há um jogo de palavras aqui, com o capítulo 4, quando fala que Deus deu o espírito sobre o seu povo, que essas mulheres estavam então com o vento, com o espírito em suas asas. A ideia de que, portanto, incentiva ou enfatiza ainda mais essa ideia das virtudes. Então essas mulheres aladas com vento em suas asas, que eram como de cegonha. E aí alguns intérpretes têm dificuldade, porque a cegonha é justamente um animal impuro. Mas a ideia, talvez, da visão, de colocar cegonha, é porque aponta para o fato de ser asas fortes e que voam grandes distâncias. Eu acho que a ênfase do fato aqui da cegonha não está no sentido de trazer pureza ou não para essas mulheres, mas no sentido de trazer que aquelas virtudes eram poderosas para levar a iniquidade longe. Se fossem asas de pardais, seria impossível. Asas de andorinha, seria impossível. Mas asas de cegonha, que inclusive até na nossa questão cultural, né? Quem que traz os bebês? Cegonha. Se fosse águia, comia o bebê. Tem que ser um animal forte, mas ao mesmo tempo dócil, né? Então a ideia aqui da cegonha, mesmo sendo um animal impuro, não mancha as virtudes, mas dá a ideia dessa força, desse poder que essas mulheres tinham para levar esse cesto, que tinha uma tampa de chumbo, para longe. Tudo bem até aqui? Ok? Então o que mais que elas fizeram? Então tinham asas que eram como de cegonhas, não eram asas de cegonha, era como, um símbolo. E levaram o Efa entre a terra e o céu, ou seja, elas voaram por cima da terra, no céu, levando para longe. E aí, então, ele pergunta no verso 10, então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levaram o Efa? Para onde está indo a iniquidade? Para onde está indo a impiedade? E aí a resposta no verso 11 diz assim, olha, eles estão levando essa mulher para edificarem àquela mulher, a iniquidade ou a impiedade, uma casa na terra de Sinar. E estando esta acabada, ou seja, a casa que eles vão edificar lá em Sinar acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Veja, a iniquidade não será exterminada. A iniquidade, a impiedade não será aniquilada. Mas ela será retirada do povo e levada para uma terra distante, onde ela vai ter uma habitação e vai permanecer lá. Sinar, se você for estudar, apesar de ser um lugar meio incerto, mas a maioria dos teólogos apontam para a terra de Sinar como sendo Babilônia. E aí faz todo sentido. Porque a Babilônia representa o lugar de perdição, representa o lugar de promiscuidade, de iniquidade, de impiedade, de todas as práticas mundanas, de toda a concupiscência dos olhos, concupiscências da carne, soberba da vida. Então o que Deus está falando? Olha, eu, o Senhor, estou tirando a iniquidade e a impiedade do meio do meu povo e colocando essa impiedade, essa iniquidade no lugar dela, que ela no mundo. Por isso que a iniquidade e a impiedade não pode estar dentro da igreja. E nós temos a responsabilidade de lutar contra ela, contra a iniquidade e a impiedade, mas sabemos que é o próprio Deus quem nos santifica. Que o nosso Deus é aquele que, através das suas virtudes, da sua grandeza, dos seus atributos, vem e retira tanto o cesto, quanto o conteúdo desse cesto. É o Deus que coloca uma tampa pesada, que joga essa mulher lá para o fundo da cesta e põe uma tampa pesada sobre ela. E é o próprio Deus que, através das suas virtudes, dos seus atributos, pega essa iniquidade e leva para longe. A iniquidade ainda existe, a impiedade ainda existe, a pecaminosidade ainda está ativa, está com uma casa, habitando, vivendo bem. Mas não entre o povo, numa terra
distante. Feito isso, irmãos, esse desnudado aí essa visão, então vamos entender qual que é o ensinamento que essa visão nos traz. Então, sendo assim, a 7ª visão noturna de Zacarias está falando sobre o pecado do povo, a iniquidade de toda a terra, que era o povo, a impiedade que estava ali como uma mulher. E o que ele está nos falando a respeito do pecado do povo? Vamos lá, primeira coisa. Primeiro, é conhecido de Deus. Eu não conheço o seu pecado, e você não conhece o meu. Mas Deus sabe. Você pode chegar aqui com essa cara de santo, piedosa, bonitinho, limpinho, cheirosinho, mas Deus sabe da sua podridão. E sabe da minha. Não tem como esconder de Deus. Deus olha para o povo e vê a iniquidade. Deus olha para o povo, vê a impiedade, vê que ele é ladrão, vê que ele é mentiroso, vê que ele rouba e que ele jura falsamente. Não tem como esconder de Deus. Então, quando essa visão mostra que esse pecado é conhecido, tanto que o anjo fala, o Zacarias fala, o que é esse cesto? É iniquidade. Deus sabe. Olha dentro, vê uma mulher, quem que é essa aí? Essa é a impiedade. Deus sabe. Você pode até chamar de outra coisa. Você pode até dar um nome diferente para o seu pecado. Você pode até tentar se auto-enganar. Mas Deus conhece o seu pecado e conhece o seu pecado pelo nome. Não tem como você esconder. Tal visão, portanto, aponta para o fato de que toda a terra está cheia de pecado. Essa realidade aponta para o conhecimento de Deus sobre toda a iniquidade e sobre toda a impiedade. Tal pecado faz separação entre nós e Deus e aponta para a condenação de toda a terra, de todos os homens, de todos nós. Está em toda a terra e faz parte de nós. Como diz as Escrituras, não há um justo sequer. Se Deus resolvesse aplicar sobre nós o que nós merecemos, nós estaríamos presos no cesto até agora. Só que Deus não nos prende no cesto. Deus lança para dentro do cesto a nossa impiedade, o nosso pecado. A visão não mostra Deus pegando o povo e jogando o povo dentro do cesto. Não. Mas Deus pega toda a impiedade, a iniquidade e coloca ali. O único que pode tirar, irmãos, todo o seu pecado é o Senhor. Como nós falamos no início, isso não isenta a sua responsabilidade de lutar contra o pecado. Mas o único que pode tirar é o próprio Deus. Por isso a Bíblia diz, confessai os vossos pecados. Se você confessar o seu pecado diante de Deus, Ele vos purificará. Arrependei-vos e crede. Por mais que você tenha um senso de justiça, nós não temos a capacidade de tirar o nosso próprio pecado. Isaías, que nós lemos, né, no início do nosso culto, lá no capítulo 6, quando vai tratar do seu chamado, ele fala assim, estou frito. Porque ele olha para a santidade de Deus e diz assim, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de uma geração de impuros lábios. Estou perdido. Ai de mim, ele diz. Só que aí, o que acontece? Um anjo vai lá e com a tenaz, um tipo de um instrumento. Você já viu os caras mexendo com vidro quente? Ou com aquele que você pega o vidro? Aquele equipamento é um tipo de tenaz, para você não se queimar. Mas o anjo foi lá com a tenaz, tira do altar uma brasa viva e põe na onde? Na boca de Isaías. Eis que a tua iniquidade foi tirada. E aí ele está pronto para servir o Senhor. Veja, é Deus que conhece o nosso pecado, que tem o poder
para nos perdoar. O texto diz, olha, o pecado do povo é conhecido por diante de Deus. Não tente enganar o próprio Senhor. Faça como Davi, no Salmo 139. Senhor, não tem como me esconder de ti. Se eu vou no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu subo na mais alta montanha, o Senhor está lá também. Se eu nado o Atlântico, chego do outro lado do oceano, ainda lá o Senhor estará comigo. Se eu faço a minha casa em qualquer lugar, o Senhor vai estar lá. Não tem como fugir da tua presença, não tem como te enganar. A palavra não chegou à boca, o Senhor já sabe toda. Eu nem pequei, o Senhor já sabe que eu iria pecar. Não tem como me esconder. Então, Senhor, vê se há em mim alguma coisa errada, algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Porque é só o Senhor que pode fazer isso. Irmãos, muitas vezes nós chegamos para o culto pensando que Deus não sabe quem somos. E chegamos cheios de uma piedade, uma santidade externa, bonita, linda, pensando que é possível esconder o pecado do nosso coração diante daquele que tudo vê. Não tem como. Por isso que lá em Isaías ele diz, olha, o seu pecado diante de mim tem me trazido desgosto. Eu não suporto a iniquidade associada ao culto solene. E aí por isso que nos versos que nós lemos aqui, Deus nos chama, ó, vamos resolver o nosso problema, vamos arrazoar, vamos resolver o problema. Seu pecado é vermelho como a escarlata, chegue para mim e eu vou te limpar, eu vou deixar você branco como a lã, ou branco como a neve. É Deus que sabe, não dá para enganar a Deus. Dá uma olhadinha comigo lá em Isaías, capítulo 1, para relembrar aí trazer a sua memória, o quanto Deus conhece a nossa iniquidade. Deus está falando com o povo de Judá. Verso 10, capítulo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes, da onde? De Sodoma, e prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Sodoma e Gomorra são símbolos das cidades mais pecaminosas. Tudo bem? Deus olha para o povo dele e chama o povo dele de quem? Príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Deus sabe do nosso pecado. O que mais ele diz? De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura dos animais cevados, não me agrada do sangue de novilhos, nem do cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante de mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, as convocações das congregações, não posso suportar, o que está escrito aí? Iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de luas novas, vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansadas de a sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, estendo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias do quê? De sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. E aí o texto que nós lemos. Ou seja, não vem como você está. Muda de vida, lava, purifica. Aí você vem, e aí eu te purifico. Essa é a ideia. Deus olha para aquele povo e fala, eu conheço o seu pecado. E eu não suporto iniquidade associada ao culto. Você vem me adorar e esse negócio está sendo pesado para mim. Eu não estou suportando mais. Porque domingo após domingo você vem aqui e não há mudança na sua vida. Você pensa que é possível me enganar? Não é. Então lavai-vos, purificai, faz a sua parte. Aí você se achega e aí eu te purifico. E aí eu vou limpar o seu pecado. Verso 18. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
Mesmo que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes, fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É a mesma ideia que Zacarias apresenta. A iniquidade está aqui. O pecado do povo é conhecido diante de Deus, irmãos. Não dá para você se apresentar, ouvir a presença do Senhor, como se Deus não conhecesse o seu coração. Ele conhece o seu pecado. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Deus sabe o que é a nossa iniquidade, o que é a nossa impiedade. Segundo ponto sobre aí, o pecado do povo. É Deus quem o reprime. Se não é o Senhor colocar a tampa de chumbo sobre o cesto, sabe o que vai acontecer com a impiedade? Ela sai fora do cesto. Se não é a ação de Deus em nosso coração, reprimindo as nossas pulsões, se não é a ação do Espírito Santo de Deus nos convencendo do juízo da justiça, se não é a ação do Espírito Santo de Deus nos conduzindo às virtudes, sabe o que vai acontecer? Nós vamos explodir em iniquidade e impiedade. A iniquidade e a impiedade é reprimida pelo próprio Deus. É um efa que sai, a tampa é de chumbo. E depois, quando ele abre a tampa, a impiedade tenta sair, ele lança para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs de novo o peso de chumbo. É Deus quem reprime a nossa prática pecaminosa. Se não fosse a ação de Deus em nosso coração, irmãos, nós seríamos tão piores, tão igual ou piores, do que qualquer ímpio que ainda está longe da graça e do conhecimento de Deus. A única coisa que nos diferencia do pior pecador que está lá fora é que a graça de Deus já nos alcançou. Porque se não fosse Deus reprimindo o pecado em nossa vida, nós seríamos iguais ou piores. Só que tem muito crente que se acha que é muito bom. Essa é a pior coisa que um crente pode pensar. Imaginar que ele já é santo o suficiente. Meu amigo, não existe isso. Se você chegasse na plenitude da santidade, você estaria no céu agora. Enquanto estamos aqui, estamos todos em luta contra o nosso próprio pecado. Deus é quem reprime. Deus e a sua ação sobre toda a terra limita a ação do pecado. Se não houvesse uma tampa pesada sobre toda a nossa impiedade, ela seria manifestada, ela sairia. A ação de Deus em nós é que nos impede de seguir o nosso próprio coração. A sua ação e a sua presença impede a iniquidade, chega a patamares insuportáveis. E graças a Deus que Ele não faz isso só com a gente, mas Ele faz isso no mundo. Porque se não fosse Deus agindo sobre todas as pessoas desse mundo, irmãos, nós já estaríamos vivendo algo muito pior do que nós estamos assistindo. Está difícil? Sim. O pecado tem crescido. O próprio apóstolo Paulo já nos exortou quanto a isso. Nos últimos dias, a iniquidade aumentaria. Tudo bem. Mas se não chegou no ápice, é porque Deus ainda tem segurado. E se não fosse Deus fazer isso, inclusive na minha vida, se não fosse a ação de Deus reprimir as minhas pulsões, eu estaria perdido. E de igual forma na sua vida. Se Deus não trabalhar para que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida seja minimizada em meu coração, é para isso que eu vou correr. É para isso que eu vou viver. Porque o pecado seduz, o pecado é algo interessante na maioria das vezes. Se não fosse Deus colocando uma tampa de chumbo, a minha impiedade sairia fora, afloraria e demonstraria toda a minha pecaminosidade. Então, em relação ao pecado do povo, primeiro, Deus sabe. Não pense que Deus não sabe, porque Deus sabe. Segundo, é Ele que tem agido para que você não seja pior. E a terceiro ponto, e último, é Deus quem retira o pecado do povo. A figura das duas mulheres com asa, pegando o cesto, a iniquidade, com a impiedade dentro, e levando ela para o mundo, levando ela para a Babilônia, levando ela
para fora, aponta que a ação da regeneração não é produzida por nós mesmos, mas é uma ação de Deus. Obviamente que isso aponta para a obra de Cristo, que tirou o nosso pecado, morrendo na cruz. Quando nós olhamos aqui para o texto de Zacarias, eis que saíram duas mulheres, haviam vento em suas asas. E para onde levaram o Efa? Para o próprio lugar, para as terras de Sinar, para a Babilônia, para o mundo, para o lugar onde a iniquidade tem uma habitação, tem uma casa, onde a impiedade vive tranquilamente, ou seja, fora da comunidade dos eleitos, fora da comunidade dos santos, fora da igreja. Deus age sobre o seu povo, lançando longe a prática da perversidade. Como nós vimos em 1 João, conhecemos, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja, irmãos, essa visão de Zacarias aponta para a ação que Cristo realizou em nosso favor. A obra de Jesus nos justifica e garante a redenção. Hoje, nós podemos viver em santidade sob a ação do próprio Deus. A obra de Jesus nos purifica de toda a iniquidade. E essa obra, que já é uma realidade hoje, será definitiva no novo céu e na nova terra. Lá, toda a iniquidade e toda a impiedade será lançada no lago de fogo e enxofre, e queimará, junto com o inferno, o demônio, o Satanás e todos os seus demônios. Mas mesmo assim, ainda hoje, nós já podemos desfrutar dos benefícios dessa redenção que Deus faz. A palavra do Senhor diz que se você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que a obra que Ele fez, pagando pelo seu pecado, se você crer nisso e se arrepende dos seus pecados, depositando diante de Deus a sua vida, Ele te perdoará. E mais, a Bíblia diz que você será salvo. É Deus quem retira o nosso pecado. Não é através do seu esforço, não é através dos seus méritos, mas é através da ação de Deus. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude a ser mais santo. Senhor, me ajude a vencer essa prática pecaminosa, essa inclinação, Pai, me ajude. A palavra do Senhor diz que Ele age no coração de todos aqueles que se achegam a Dele. Achegai-vos ao Senhor, diz Tiago, e Deus se achegará a você. Humilhai-vos, chorai, se arrependa, e Deus vai te exaltar. Essa é a promessa. Na comunidade dos santos, não há habitação para a iniquidade e a impiedade. Ela foi lançada fora. Lá no mundo ela tem habitação. Tem uma casa feita para ela lá. Mas aqui não. E o próprio Deus é quem age para que haja santidade e piedade no meio do seu povo. Aqueles que são do Senhor certamente se inclinarão para essa verdade e desejarão ser instrumentos para viver uma comunidade santa e obediente ao Senhor, sabendo que na dependência de Deus nós seremos preservados e abençoados, não isentando a nossa responsabilidade de lutar, mas sabendo que é Deus quem fará a obra. Infelizmente, a maioria das igrejas, a tampa está aberta. Porque, na verdade, eles já se afastaram de Deus. Não é mais uma comunidade de Deus. Porque eles toleram toda a prática pecaminosa, toda a iniquidade, toda a impiedade. Não há mais as marcas da verdadeira igreja, não há um ensino fiel das Escrituras, não há uma aplicação correta dos sacramentos, não há a aplicação da disciplina eclesiástica. A palavra não mais confronta, não mais educa, não mais corrige. Aí você fala, pastor, mas não é igreja? O próprio Senhor Jesus em Apocalipse diz, se a igreja não se arrepender e voltar, Ele vai lançar fora. Você tem 7 cartas em Apocalipse que apontam para essa verdade. Se a igreja não se arrepender e não buscar ao Senhor, Deus retiraria ela.
Isso aconteceu com Éfeso. Jesus disse, olha, o fato de você não ser frio nem quente, ser morno, é algo que terrível, eu estou a ponto de vomitar-te. Não pense você que é possível ser uma verdadeira igreja de Cristo se o EFA estiver aberto e a impiedade estiver andando no nosso meio. Agora, Deus é quem faz a obra. Aleluia por isso. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade pessoal. Concluindo, irmãos, em Cristo Jesus já fomos libertados da condenação do pecado. Mas esse pecado está aí nos assediando ainda. Nós não fomos livres do pecado, nós fomos livres da condenação do pecado. Só seremos livres verdadeiramente do pecado lá, no novo céu e nova terra. Lá não vai existir nada disso. Mas aqui, ainda estamos sob a influência dele. E por isso precisamos lutar. Por isso que Deus olha para nós e diz, santificai-vos e sede santos. Mesmo que ainda sob a inclinação do pecado, com a ação do Espírito Santo, nós podemos sim andarmos em justiça e retidão. Retirar a iniquidade, a impiedade de nossa vida é uma ação graciosa de Deus, mas ao mesmo tempo, uma responsabilidade nossa. Aguardamos a promessa da glorificação, onde estaremos para sempre com o Senhor, vivendo em sua presença, e num lugar onde o pecado, a iniquidade, a impiedade não existirão. Mas enquanto isso, lutemos para retirar da nossa vida toda a prática que desagrada a Deus, sabendo, em última instância, que é Ele quem nos santifica. Arrependei-vos e crede. Que Deus assim nos abençoe. Amém?